Imagine um registro mudar a percepção que você tem sobre o mundo. Algumas pessoas passaram por experiências tão surreais que apenas registros e depoimentos poderiam comprovar o que de fato aconteceu. Se você curte esses registros, deixe aqui nos comentários "eu curto", pra eu saber que você gosta e trazer mais vídeo assim pra você, hein? Agora, vem comigo, porque o compilado de hoje tá pra lá de sensacional. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Desenhos em plantações. Não é de hoje que o surgimento de misteriosos desenhos em plantações vem intrigando as pessoas, já que se tem relato delas datadas de mais de 3 séculos atrás. É muito tempo, né, família? Eles instigam a curiosidade humana, que muitas vezes procuram significados ou alguma mensagem subliminar para ser decodificada. Porém, para os conspiradores de plantão, cerca de 80% desses desenhos são feitos por mãos humanas, seja para pregar alguma peça ou até como forma de marketing, que inclusive é genial, né? Os britânicos Doug Bauer e David Charley, por exemplo, confessaram que foram responsáveis por fazer mais de 200 desenhos em plantações da Inglaterra entre os anos de 1978 a 1991. Eles usavam uma tábua e algumas cordas e ficavam andando pela plantação, deixando as marcas abstratas e misteriosas. A intenção deles era fazer com que as pessoas ficassem intrigadas e que pensassem que foram desenhadas por ETs. E claro, com isso, né, tem uma mensagem subliminar extraterrestre. Por que não? Isso deu certo, viu? Já que várias pessoas começaram a criar teorias do que poderia ser esses fenômenos, como mensagem alienígena, como eu já falei, uma passagem para um mundo sobrenatural ou até uma espécie de pedido de socorro do planeta. Mas olha só, isso não é algo que ficou só no século passado não, já que uma empresa de tecnologia se aproveitou do interesse e da curiosidade que as pessoas ainda têm sobre o assunto para criar uma estratégia de marketing incomum. Em 2013, eles criaram um desenho de mais ou menos 100 metros de diâmetro em um campo na Califórnia. Após alguns dias e muito burburinho na internet, eles revelaram a sua estratégia para o mundo e que o objetivo daquele desenho era só chamar atenção para o novo lançamento da empresa mesmo. São espertos pra caramba, né? O bode. Qualquer um que já tenha visto o filme A Bruxa sabe que bodes pretos podem ser extremamente assustadores, mas às vezes o animal não precisa nem ser sutil, e é justamente essa situação desse vídeo viral filmado no Brasil. Nele, uma pessoa grava de uma distância considerável um bode preto caminhando lentamente para que o que parece ser um galinheiro, enquanto é seguido por uma galinha logo atrás dele. O vídeo é muito curto, mas passa uma impressão tanto quanto assustadora, né? Por que será que o bode está andando assim, família? Você tem alguma teoria? Bom, existe uma história viral também de uma família indiana que ensinou o bode a andar sobre 2 patas, mas esse não parece ser o caso. Imagina a situação de sair durante a noite e encontrar um bode andando como uma pessoa por aí. O Sol Negro na Dinamarca. O Sol Negro da Dinamarca, como é conhecido, é composto por milhares de estorninhos que voam juntos em uma perfeita sincronia pelos céus da Dinamarca. O mais surpreendente é a harmonia que eles têm, levantando o voo juntos como uma espécie de dança ali que surpreende qualquer pessoa, né? O fenômeno do Sol acontece na primavera e no outono, pela união de vários bandos de estorninhos que, ao se sentirem ameaçados pelas aves de rapina, se unem em forma de bom, quanto maior o conjunto, mais medo a gente pode causar, ou pelo menos mais confusão no predador, né? Todos que têm a oportunidade de ver esse fenômeno pessoalmente ficam chocados com a sincronia que elas possuem, como se fosse uma só coisa. Crocodilo na piscina. Existem vários tipos de terror e eles nem sempre são sobrenaturais, e o caso bizarro desse vídeo explica muito bem isso. Ele tá mais para uma situação assustadora e concreta mesmo, onde um casal que está junto conversando em uma piscina e no seu momento de lazer é prontamente interrompido quando do nada surge um pequeno crocodilo do Nilo. O animal até para por alguns momentos para pensar no que ele iria fazer, mas então, sem que o casal perceba inicialmente, ele se arremessa na piscina,
piscina. O namorado se desespera e de uma forma um pouco cômica se lança pra fora da piscina. E então a infeliz namorada se vê obrigada a se defender sozinha na situação. O crocodilo parece estar mordendo o braço da garota, quando então surge uma terceira pessoa corajosíssima e começa a arremessar coisas no bicho, que enfim desiste do que estava fazendo. A gente não sabe qual é o fim do animal e nem do relacionamento desses dois depois dessa situação um pouco delicada, né? Mas uma coisa é certa, na hora que o instinto bate, meus queridos, é cada um por si e Deus por todos, que ó, nem falar, né? O tornado de fogo. Infelizmente, nos últimos anos vem acontecendo vários incêndios florestais alarmantes nos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia. Esse ano não foi diferente e uma forte seca acabou criando diversos pontos de queimadas pela cidade. Além disso, um fenômeno assustador se formou em um desses pontos de seca ali e assustou quem estava por perto. O fenômeno se chama tornado de fogo. Os bombeiros que estavam tentando controlar um incêndio se depararam com algo ainda mais estranho. O tornado se formou com labaredas na frente deles. Eles se formam quando uma onda de ar fria entra em contato com o topo de uma coluna de ar quente, provocado, claro, pelas chamas ali que estão consumindo o local, né? Isso causa uma espécie de redemoinho muito parecido com os tornados normais. As características de um tornado de fogo é que eles podem ser ali de 10 a 50 metros de altura e terem a duração de poucos segundos. Há até registros de redemoinhos que atingiram pelo menos 1 quilômetro de altura, com ventos superiores a 160 quilômetros e duraram mais de 20 minutos, família. Um dos exemplos mais marcantes da vastidão de destruição que esse fenômeno pode provocar aconteceu em 1923, no grande sismo de Kento, em Tóquio. Para vocês terem uma noção, o terremoto provocou diversos pontos de incêndio por toda a ilha, na qual um deles se tornou um tornado de fogo tão grande e poderoso que matou mais de 30 mil pessoas em apenas 15 minutos. Essas informações, lembrando também, estão disponíveis na internet, e se você quiser dar uma olhadinha ali por alto, pelo menos, para entender como ele funciona e como tudo isso foi causado por um tornado, fica à vontade. Escola Deer Park. Recentemente, um vídeo da escola Deer Park na Irlanda viralizou devido ao seu conteúdo um pouco esquisito. O vídeo é principalmente silencioso e sem pessoas, mas em algum momento, sem vento e sem ninguém por perto, uma porta bate extremamente forte. Em seguida, um dos armários dos alunos abre violentamente, espalhando seus materiais no chão. Então, o vídeo por fim acaba. Dentre os vídeos de câmeras gravando coisas estranhas, esse é o mais normal, mas também me incomoda um pouco. Principalmente a parte do armário, né? Que parece abrir sem explicação nenhuma, com uma força que, bom, um ventinho naquele local não teria. Um dos autores dos canais de caça-fantasma do BuzzFeed tentou desvendar o vídeo e acredita ser apenas um hoax viral da escola. Barulho do céu. Os barulhos do céu, como ficou conhecido, são sons incomuns como ruídos e vinham diretamente do céu. Pelo menos tudo aparentava um suposto som do céu. Esses sons estranhos foram relatados em muitos lugares ao redor do mundo e assustaram muita gente por aí. Algumas pessoas achavam que poderia ser um som de coisas comuns, como de um avião, mas por conta do silêncio das ruas provocado pela pandemia, esses sons ficaram mais fáceis de serem ouvidos. Mas tem gente que não comprou essa ideia e tem outra teoria: os Skyquakers. Segundo o físico Daniel Soller, os Skyquakers podem estar relacionados, por exemplo, com a entrada de meteoros na atmosfera, produzindo estrelas cadentes com sons mais significativos. Claro que como o mundo sempre estava naquela loucura toda, isso era praticamente impossível de ser notado, mas provavelmente já estavam aqui. Mas também podem ser estrondos produzidos por aviões atingindo a velocidade do som, podem ser testes militares, pode estar relacionado à instabilidade no campo magnético da Terra. Bom, teorias tem um monte, né? Devido à grande quantidade de informação que a gente encontra na internet, é meio difícil falar alguma coisa. Mas que esses supostos sons do céu são muito estranhos, isso eles são. Você já ouviu algo parecido com isso? Uma invasora.
A nossa casa é talvez um dos poucos ambientes em que a gente consegue se sentir verdadeiramente seguro. Então qualquer coisa que viole essa integridade tende a ser extremamente desagradável e também revoltante, né? O homem desse vídeo se chama Joey Cummins e ele acredita que sua namorada estava pegando comida escondida quando ele a confrontou, porém ela disse que não sabia nem do que estava falando. Por isso Joey decidiu pegar, né, uma pegadinha básica e então instalou uma câmera de segurança para ver o que estava acontecendo no seu apartamento. O que Joey avistou nas imagens é completamente assustador. 2 horas após instalar o dispositivo de segurança e ir para a cama, um movimento consegue ser percebido no canto superior direito da imagem. Uma mulher aparentemente idosa desce da área de cima da porta do apartamento. Então, come várias coisas da geladeira e em dado momento ela até mesmo começa a assistir televisão enquanto fica sentada no sofá. Quando Joey surge na sala, talvez para beber água durante a noite, ela vai e se esconde. E quando ele vai embora, ela volta a fazer o seu lanche. É um vídeo revoltante, porque imagina se existir alguém vivendo na sua casa com você e você nem ao menos sabe disso. É estranho pra caramba, né? A tempestade sem fim na Venezuela. Um fenômeno incrível e pra lá de eletrizante acontece durante os meses de abril e novembro só na Venezuela. A tempestade sem fim atrai milhares de visitantes e curiosos que ficam impressionados com o poder dos belos raios e trovões que são avistados lá. Os moradores dali já estão acostumados com as noites mais claras e tudo que vem com os relâmpagos da tempestade sem fim. Para vocês terem uma ideia, são mais de 10 horas de trovões e raios ao longo de 150 dias do ano, família. A Venezuela se tornou a capital dos relâmpagos e claro que não é à toa, né? Já que por ano ocorrem mais ou menos ali uma média de 297 tempestades elétricas como essa. Segundo alguns estudiosos, esse fenômeno pode trazer informações importantes sobre as mudanças climáticas em nosso planeta. É incrível, mas também bem assustador, né? Os brinquedos das crianças. O TikTok é um aplicativo ótimo para se encontrar situações de terror bem sinistras e incômodas. E já que todo mundo tá sempre com o celular na mão, fica bem fácil gravar a primeira coisa assustadora que aparece na sua frente, né? De acordo com a descrição do vídeo, a mulher já ouvia os brinquedos dos seus filhos ativarem sozinhos durante a madrugada, por 5 dias seguidos. Ela sempre acordava, ia até os brinquedos e os desativava, sem nenhum problema. Porém, na sexta vez, ela estava com a câmera do seu celular pronta. No vídeo, ela caminha lentamente até a sala onde estão os brinquedos e encontra uma boneca absolutamente bizarra no sofá, família. Quando ela tenta pegar a boneca para ver, né, o porquê dos sons, uma cozinha de brinquedo no chão começa a se mover sozinha e então, desesperada, Kirsty corre como se não houvesse o amanhã. E é assim que o vídeo acaba. Sinceramente, essa seria a hora perfeita para se mudar de casa, né? Ou então, no mínimo, se livrar dos brinquedos. O pior é não saber se o problema está na casa ou supostamente os brinquedos são amaldiçoados. Nuvens lenticulares. Espantadas, diversas pessoas que visualizaram essa figura aí pela internet pensaram que se tratava de uma invasão alienígena ou coisa do tipo. Mas ao contrário do que elas pensam, isso não se trata de uma visita inesperada, tá? E sim de um fenômeno chamado de nuvens lenticulares. Lembrando aqui que toda a informação que eu tô passando foi retirada da internet sem uma base científica aprofundada no assunto, tá bom? Mas vamos lá porque é muito interessante. Você deve estar se perguntando, mas Thiago, como é que elas se formam, né? A explicação mais fácil que eu encontrei dizia a seguinte coisa: quando as massas de ar quentes vindas do mar encontram as massas frias das montanhas, elas meio que formam as ondas atmosféricas no topo, das quais nascem as nuvens lenticulares. Ou seja, basicamente ali é um choque que deixa todo mundo chocado quando vê, né? É meio complicado de entender pra gente, porque a gente não é cientista, pesquisador ou algo do tipo. Mas geralmente as nuvens lenticulares se formam em regiões montanhosas, pelo que eu percebi. E
especialmente na época do inverno, mas elas também podem aparecer quando alguma tempestade estiver se formando. É meio que um aviso, tá ligado? Tipo, extraterrestres estão levando uma tempestade junto. Bom, são muito interessantes e muito bonitas de se ver, mas se eu abrisse minha janela do quarto e visse nuvens assim, com certeza eu ia achar que era alienígena. E você? Ia achar que era seres de outro planeta? Ou que eram as simples nuvens que estavam ali se chocando e deixando todo mundo chocado? Moto fantasma. Bonecos e brinquedos infantis sobrenaturais são tão comuns que aparecem constantemente em livros e filmes de terror, né? Mas essa situação particular envolve algo mais adulto. Em um material de segurança de um condomínio, que por sinal também foi gravado no Brasil, uma moto está parada. Isso é, até o momento em que seu motor subitamente se liga e então ela começa a lentamente se mover, chegando até acender as luzes automáticas da garagem, família, que por sua vez são feitas por sensor, justamente porque um veículo pode estar se aproximando, a luz acende para mostrar o que tá ali na situação, né? A moto continua num movimento meio parado, se movendo e repousando sobre o seu suporte, até bater em um dos outros carros da garagem e então finalmente cair e parar. Tudo isso ainda aconteceu durante a noite, para piorar a situação, né? Ele é um vídeo muito estranho e que não possui explicação aparente, a não ser que a gente queira ver pelo lado sobrenatural da coisa, né? Olhando pelo lado realista, o dono teve que arcar com um prejuízo de R$2.000 pelo sobrenatural. O carro onde a moto bateu pertencia a um morador que já havia falecido também, família. Qual vocês acham ser a explicação para um fenômeno desses aí? Deixa aqui nos comentários. Tornados. Falamos do famoso e temido tornado de fogo, mas agora vamos falar de um outro tornado que aconteceu na região de Kansas, em meados ali de 2008. O Kansas está localizado em uma região conhecida como Tornado Alley, ou em português, Corredor dos Tornados. Isso porque entre os meses de abril e maio, essa região é fortemente atingida por esse fenômeno. Mas como é que ele acontece? Um tornado é formado por uma coluna estreita de ar, que gira em forma violenta e perigosa, podendo chegar a 450 km por hora e medir mais de 1.500 metros de diâmetro. As tempestades, que geralmente formam os tornados, acontecem em regiões onde o ar polar seco e frio se encontram com o ar tropical quente e úmido. Esse vento acaba formando os tornados, que assumem a forma característica de um cone e giram o ar cada vez mais rápido, criando uma área de pressão muito baixa que acaba sugando mais ar junto com tudo que ele encontra pelo caminho, claramente, né? Essa imagem foi tirada pelo fotógrafo Jim Red e impressiona por sua beleza e fúria ao mesmo tempo. A visita. Existe algo mais assustador do que motos, crocodilos ou cabras malignas. E esse algo se chama visita indesejada. Qualquer visita desse tipo é bastante para estragar o seu dia. Mas no caso desse usuário do Reddit, o terror é bem mais específico. O usuário Fat Depursed estava dormindo quando seu celular apitou do nada. Acordando devido à luz e ao som da notificação, o homem percebeu o que havia chamado a atenção do celular foi a câmera da sua porta de frente ali da sua casa. Algumas casas possuem câmeras que funcionam quase como olhos mágicos, sabe? E que enviam imagens de pessoas na frente da porta por sensor mesmo. A pessoa passou, ela faz uma foto ali, captura o momento e envia, né, para um aplicativo, por e-mail, notificação, enfim. Porém, quando o homem abriu a imagem, se deparou com algo completamente surreal. A imagem era de um homem com olhos estranhos, aparentemente sorrindo e encarando a câmera, que devia ser um pouco visível também, né? O usuário do Reddit obviamente não abriu a porta e nem ao menos saiu da cama. Mas a foto tirada da gravação é realmente estranha, né? E se alguém estivesse o stalkeando? Ou então algo pior, nós nunca saberemos, já que a thread foi fechada e o homem não escreveu mais nada. Mas esse é o tipo de visita que absolutamente ninguém iria querer receber, né? Esse vídeo acabou, mas você pode continuar me acompanhando clicando nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Tem bastante coisa interessante pra você, tá? Valeu!